Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. 31 dias com Maria, a Virgem Maria no reino da divina vontade. 26º dia. A Rainha do Céu no reino da divina vontade. A hora da dor se aproxima. Separação dolorosa. Jesus em sua vida pública e apostólica. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os mais ardentes suspiros, neste mês consagrados a você, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho, para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado por seus filhos. Portanto, a rainha soberana, a ti eu confio, para que você guie meus passos no reino da divina vontade, e agarrando a sua mão materna, você guiará todo o meu ser, para que eu possa fazer a vida perene, a vontade divina. Você me fará como seu filho, e a ti, minha mãe, dou-lhe entrega a minha vontade, para que eu possa tocá-la com a vontade divina e assim poder permanecer seguro, de não mais deixar esse reino. Portanto, eu oro para que você me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos os dias, mês de maio, de manhã ao meio-dia e à tarde 3 vezes por dia. Ajoelhe-se em Nossa Mãe Celestial e diga: minha mãe, eu te amo. Você me ama e me dá um gole da vontade de Deus para minha alma. Dê-me sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sob seus olhos cardenais. A alma para sua Mãe Celestial. Aqui estou eu de novo, minha Rainha Mãe. Hoje o meu amor como filha em relação a ti faz-me correr para ser espectador. Quando o meu doce Jesus, separando-se de mim, faz o caminho para formar sua vida apostólica no meio das criaturas. Santa Mamãe, sei que você sofrerá muito. Cada momento de separação com Jesus lhe custará a vida. E eu, sua filha, não a deixarei em paz. Quero secar suas lágrimas e com minha companhia quero quebrar sua solidão. E enquanto estivermos juntos, vocês continuarão a me dar suas lindas lições sobre a vontade divina. Lição da Rainha Mãe. Meus queridos filhos, sua companhia será muito bem-vinda, porque senti em você o primeiro presente que Jesus me deu, um presente formado de puro amor produzido por Ele e meu sacrifício, um presente que me custará a vida de meu filho. Agora preste atenção em mim e me escute. Escute, meus filhos, para sua mãe uma vida de dor começa, de solidão e longas separações de meu sumo bem. Jesus, a vida oculta acabou, e ele sente a necessidade irresistível de o amor sair em público, ser conhecido e buscar o homem perdido no labirinto de sua vontade, nas garras de todos os males. Caro São José já estava morto. Jesus foi embora e eu permaneci sozinha na pequena casa. Quando o meu amado Jesus me pediu obediência para sair, porque ele nunca fez nada antes que ele não me dissesse, senti o estrondo no meu coração. Mas sabendo que esta era a vontade suprema,
Eu imediatamente disse meu Fiat. Não hesitei um instante, e com o meu Fiat e o meu, nós separamos. No calor do nosso amor, ele me abençoou e me deixou. Eu acompanhei com o meu olhar o máximo que pude e depois me retirei, me abandonei para aquela vontade divina que era minha vida. Mas, ó poder divino, esta santa vontade me fez nunca perder de vista meu filho. Nem ele me perdeu. Ao invés disso, eu senti seu batimento cardíaco no meu e Jesus sentiu o meu no dele. Meus queridos filhos, eu recebi meu filho da divina vontade. E o que esta santa vontade dá não está sujeito a terminar ou ser separado. Seus dons são permanentes e eternos. Então meu filho era meu. Ninguém poderia tirar isso de mim, nem morte, nem dor, nem separação, porque a vontade divina me dera. Então nossa separação era aparente, mas na realidade nós fomos fundidos juntos. Muito mais do que uma foi a vontade que nos animou. Como poderíamos nos separar? Agora você deve saber que a luz da vontade divina me fez ver quão mal e com quanta ingratidão eles trataram meu filho. Seu passo se voltou para Jerusalém. Sua primeira visita foi ao templo sagrado, onde começou a série de sua pregação. Mas ai que dor, sua palavra cheia de vida, portadora de paz, amor e ordem, foi mal interpretada e mal ouvida, especialmente pelos sábios naqueles tempos. E quando meu filho disse que era o Filho de Deus, a palavra do Pai, que veio para salvá-los, eles o desejaram tão mal que com sua aparência furiosa queriam devorá-lo. Oh, como meu amado sofreu Jesus! Sua palavra criativa rejeitada o fez sentir a morte que eles deram à sua palavra divina. E eu era toda a atenção, todos os olhos olhando para aquele coração divino que estava sangrando, e eu ofereci a ele meu coração maternal para receber as mesmas feridas, para confortá-lo e dar-lhe um apoio no ato que estava prestes a sucumbir. Oh, quantas vezes, depois de quebrar sua palavra, eu vi esquecido por todos, sem que ninguém lhe oferecesse um descanso, sozinho fora dos muros da cidade, ao ar livre, sob a abóbada do céu estrelado, repousando sobre uma árvore, chorando, rezando pela salvação de todos. E eu, sua mamãe, querida filha, da minha pequena casa, choramos juntos, e à luz do divino Fiat, enviei-lhe minhas lágrimas para o refrescar, meus castos abraços e meus beijos para o seu conforto. Portanto, meu amado filho, ao ver-se rejeitado pelos grandes, pelos eruditos, não parou, e nem poderia parar. Seu amor correu, porque ele queria almas. Então cercou-se dos pobres, dos aflitos, dos doentes, dos aleijados, dos cegos, dos possessos e sofredores, de muitos outros males, cujo essas pobres criaturas eram oprimidas pelos muitos males que produziram sua vontade humana. E o querido Jesus curou a todos, consolou e ensinou a todos. Então ele se tornou amigo, pai, o médico confessor dos pobres. Minha filha, meu filho, podemos dizer que foram os pobres pastores que com suas visitas o receberam no nascimento, e são os pobres que o seguem nos últimos anos de sua vida até a morte dele, porque os pobres, os ignorantes, são mais simples, menos apegados ao seu julgamento e, portanto, são os mais favorecidos, os mais abençoados e os queridinhos do meu querido filho, tanto que ele escolhe pescadores pobres para serem os apóstolos como colunas da futura igreja. Agora, querido filho, querida filha, se eu quisesse dizer-lhe o que eu trabalhei e sofri com meu filho e com ele nestes 3 anos de sua vida pública, eu estaria relaxando demais.
No Fiat, nós não nos separamos, ficamos juntos. E o Fiat me deu força, ele para fazer o sacrifício. O que eu recomendo para você é que em tudo que você pode fazer e sofrer, o Divino Fiat é seu primeiro e último ato. Assim, você encontrará força para tudo, mesmo nas dores que lhe custam a vida. Se você fechar tudo no eterno Fiat, portanto, dê a palavra à sua mãe, que você sempre se encontrará na vontade divina. Então você também sentirá a inseparabilidade de sua mamãe e do nosso maior bem, Jesus. Então vamos meditar aqui das lições deste dia, do 26º dia. E a mãe já nos pede aqui de início nos prestar atenção e a escutá-la. Então aqui ela já vai narrar todo o sofrimento dela, dessa separação, que aqui começa a vida pública de Jesus. Então ela já vai falar que toda a sua dor, a dor começa da solidão, a dor da separação. Fisicamente, porque ela vai falar aqui, aparentemente, uma separação aparente, fisicamente, mas eles estavam fusionados, unidos na divina vontade. A alma deles estava unidas. Então, assim, aparentemente eles se separaram fisicamente, mas ela sempre esteve com ele. E assim, ela via tudo o que acontecia com ele, ela sabia de tudo. Ontem ela nos falou, que Jesus falou para ela tudo o que ele iria fazer na vida pública dele, as palavras, que ele ia falar para dentro do público, os sacramentos que ele ia, ali na quinta-feira, que a gente sabe da quinta-feira da paixão, os sacramentos que ele ia ali, colocar a ordem dos sacramentos. Então, assim, ele contou tudo que ele iria fazer na vida pública dele. Então, ela sabia de tudo e ela acompanhava ele em tudo. Ela participava da sua vida. Então, ela estava junto com Jesus, Tanto que ela fala que ela sentia o seu batimento cardíaco no dela e Jesus sentia o dela no dele. Então, era uma só vida. E é assim na divina vontade, Ele sente os nossos batimentos cardíacos e a gente sente os batimentos cardíacos de Jesus. É assim, a participação da vida. Como eu falei, a participação da vida divina. Ele quer essa participação, ele participa da nossa vida e a gente participa da dele. Ele quer viver junto conosco. Então, as dores que a gente sente, ele sente, e a dor que ele sente, nós sentimos também. Porque se nos tornamos uma só vontade, um só amor. É uma fusão de alma, uma fusão de vida. E aí ela vai falar de toda essa dor da separação, mas que ela vai ter que ficar longe aparentemente de Jesus fisicamente, ela não vai poder ver ele. Então a dor, ela como mãe, é uma dor, mas a dor maior dela aqui, que ela está falando, é da rejeição, das rejeições que ela via que Jesus ia sofrer. Ela via todas as rejeições, dos estudiosos, dos fariseus, A palavra era rejeitada, a palavra criadora, divina era rejeitada. Ela via todo o sofrimento de Jesus pela rejeição da palavra, do que ele vinha trazer, o anúncio do reino, a palavra divina, Então ela via tudo isso. Então o sofrimento era de ver a rejeição daquele que veio para salvar as almas. Ele era rejeitado, a ingratidão. Aí aqui ela vai dizer, escute aqui, minha filha, para a sua mãe a vida de dor começa, de solidão e longas separações do meu supremo bem. Jesus, a vida oculta acabou. E ele sente a necessidade irresistível do amor sair em público. Então é assim, não é esse negócio de ficar no escondimento, Mas é anunciar o amor de Deus. Então ele sai a público, é um amor tão irresistível que ele não quer ficar com esse amor só para ele. Ele quer expandir esse amor, colocar, colocar para fora esse amor, fazer conhecido o amor do Pai, fazer conhecido o reino de Deus, o amor do Pai, a misericórdia do Pai, Então, esse amor irresistível que ele tem para com o Pai e para com as almas, ele quer salvar, ele quer almas, almas, almas. Tanto que ele fala almas e amor, é tudo que ele, ele fala nisso, é almas e amor,
Então ele quer as almas e ele quer também o amor das almas, o retorno, né? A correspondência. É tão ruim quando a gente ama, né? Se a gente parar pra pensar, gente, assim, né? A gente ama uma pessoa, pensa assim, né? Em você, né? Assim, um exemplo. Você ama muito uma pessoa, tá começando a gostar de um homem, né? Ou então o homem tá gostando de uma mulher, né? E começa ali, né? A amar aquela pessoa, ama, mas você não tem nenhum retorno dela. Ela faz de conta que você nem existe. Ela sabe, né? Ela te conhece, né? Aparentemente, né? Assim, superficialmente, né? Porque as pessoas superficialmente conhecem a Deus, mas de modo tão profundo não conhecem, não querem conhecer. Então, ela te conhece, né? E não tem aquela amizade, aquela intimidade, mas te conhece. E ela sabe o quanto você gosta dela ou dele, né? E seu amor é rejeitado. Você faz tudo por aquela pessoa e seu amor é rejeitado. Você faz tudo por ela e ela não tem nenhuma gratidão para com você. Então imagine que dor é quando o nosso amor, quando a gente ama uma pessoa e esse amor é rejeitado. A gente não sofre, a gente não sente dor, a gente chora, não é? Então a mesma coisa é Deus, né? Jesus, ele também é uma pessoa, né? Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, né? Ele tem um coração, tem uma alma, né? Então assim, ele sofre também. Então ele sofreu muito essa rejeição e a mãe participou de todo esse sofrimento, ela via tudo, né? E ali ela enviava todo o seu amor, seu eu te amo, as suas lágrimas para ele, para consolar ele. Então ela amava a ele, ela fazia aquele ato ali em nome de todos, né? Por todos aqueles que rejeitam ela, ela fazia aqueles atos opostos e enviava para ele na divina vontade, né? O consolo, um consolo para ele, dar um descanso para ele, dar amor a ele por essas pessoas que rejeitavam ele naquele tempo. Não só naquele tempo, mas até os dias de hoje Jesus é rejeitado, né? Então ele chama, né, a gente para, né, corresponder esse amor. Ele fica é o mendigo de amor. Ele não fala que ele é o mendigo que fica mendigando amor, batendo nas portas. Então ele é um amor irresistível. Ele tinha necessidade de pôr para fora, de revelar esse amor, né, de se declarar, né? Então a vida pública de Jesus foi a revelação do seu amor, foi uma declaração de amor, né, para conosco, para com o Pai, né? E esse amor não foi entendido, não foi correspondido, né? As pessoas foram ingratas, não reconheceram. Ele foi completamente rejeitado, né? E aí ela continua aqui, ó. Ser conhecido e buscar o homem perdido no labirinto de sua vontade, nas garras de todos os males. O caro São José já estava morto. Jesus foi embora e eu permaneci sozinha na pequena casa. Quando meu amado Jesus me pediu obediência para sair. Ele pediu obediência para começar a vida pública dele, né? Essa questão do respeito, ela era uma ali, né? A autoridade, né? São José já tinha morrido e ali ela era a mãe dele, né? É mãe. Então ele respeitava a posição dela ali de mãe, mesmo ele sendo Deus, mas ele estava ali como filho, né? E ela era a mãe dele, né? E ela sabia que ela, né? Ele já sabia que ela não ia se opor à vontade divina. Ela sabia que era da vontade divina que ele anunciasse, que ele tivesse a vida pública e fizesse tudo que ele fez. Então, né? Mas ele cumpriu, né? A obediência, né? E ali ele pediu, né, a benção dela para que ele começasse a vida pública. E ela fala aqui, né, como eu conheço que isso era a vontade divina, né, eu abençoei ele, né, sem hesitação. Tá aqui, ó. Aí ela fala que senti um estrondo no meu coração, mas sabendo que esta era a vontade suprema, tá vendo? Eu imediatamente disse meu Fiat, não hesitei um instante, mesmo com toda dor, né, ela não hesitou nem um instante. Então ela nos ensina a não hesitar, né, com coragem e confiança, sem hesitação, né, esse abandono à divina vontade, quando os acontecimentos, as circunstâncias se apresentam, e a gente não hesitar em cumprir com a vontade de Deus,
né? E é que ela fala até mais no final aqui que a gente leu, né? Que a divina vontade seja o seu princípio e o seu fim, né? No ato ali, né? Diante das circunstâncias. O seu mover seja o princípio e o fim seja a divina vontade. Então, assim, sem hesitação, ela correspondeu e abençoou ele e deixou, né? E aí ela disse que acompanhou o olhar o máximo que pôde até ele sumir, né? E mesmo assim, tá vendo aqui? Foi uma dor para ela, mas ela não hesitou. Então, né, mesmo diante da dor, pode ser a dor que for. Ela tá dizendo aqui, né, que a gente tenha coragem, confiança e esse abandono à vontade de Deus, né? E corresponda aqui, Deus ali tá dispondo naquela dor, naquela circunstância ali que, de sofrimentos, de dor, né? A gente corresponde à vontade divina. Jesus saiu para a vida pública assim, né? É como ela tá falando, para retirar o homem desse labirinto da sua vontade. Então, como a gente sabe, ela já falou que a redenção foi essa preparação para poder dispor as almas para receber esses conhecimentos da divina vontade. Então, a divina vontade não poderia ser liberada, esses conhecimentos, esses dons, sem a redenção, né? Porque como os homens estavam muito debilitados, doentes mesmo, então precisava desses remédios, né? Dessa cura da alma, né? Essa redimir as almas, para poder dispô-las, né? A redenção é para dispor as almas a receber esse reino. Precisava da redenção, né? Redimir as almas e fazer tudo isso, né? Que foi perdido, que foi roubado de Deus. Então Jesus veio para refazer tudo, né? Todos os direitos que foram roubados, né, do Pai, né? Então ele veio aqui para refazer tudo, reparar o Pai para ir salvar as almas, né? Diante dessa reparação, conquistar a salvação das almas. Tá falando que na divina vontade não existe separação, né? Que ela recebeu o seu filho, né? Na divina vontade, da divina vontade, a divina vontade deu para ela. Né? O que a divina vontade dá, ela não está sujeita a tirar, a separar, a terminar, né? Então, assim, mesmo que eles tenham separado, que ela fala, essa separação aparentemente, mas eles estavam sempre unidos. Ela é dele, vamos dizer assim, é filho dele, é dele. Né, que ela fala aqui, ó. Então meu filho era meu. Ele nunca ia deixar de ser meu filho. Né? Eles se separaram, mas ele não deixou de ser filho dela. Porque ela recebeu da divina vontade ele como filho. Então o que a divina vontade dá não está sujeito a retirar ou a terminar. Né? Aí ninguém poderia tirar isso dela. Ele sempre vai ser filho dela. Sempre, né? Ninguém poderia tirar isso de mim. Nem morte, nem dor, nem separação. Então, nada do que ele iria viver, nenhuma dor que ela ia passar, essa dor da separação, da rejeição, da ingratidão, ali, a paixão de Jesus, tudo, a morte, tudo que ela passou, nada disso ia tirar isso dela, nada disso, porque a divina vontade me dera, então, era filho dela, né? Sempre vai ser. Então, nossa separação era aparente, mas na realidade nós fomos fundidos junto, como eu já falei, né? Eles estavam fundidos, era uma fusão de vida, era uma só vida, então eles estavam fundidos e ela seguia ele em tudo. Como eu já falei aqui, eu vou só ler aqui para reforçar, mas eu já falei daqui, né? Que ela seguia ele em tudo, ela acompanhava ele, não separava. Ela estava junto dele, fazia as orações que ele fazia, ela fazia ele junto com ele, oferecia ao Pai. Ela viu quando ele estava sofrendo, ele chorando ali pela rejeição. Jesus chorava, sofria muito pela rejeição. E ali ela chorava junto e enviava todo o seu amor para ele, né? Para, né, um consolo para ele, né? Por todos que não amam ele. Então ela vai dizer aqui, ó. Então essa parece ser aparente, mas na realidade nós somos fundidos juntos. Muito mais do que uma foi a vontade que nos animou. Como poderiam nos separar? Agora você deve saber que a luz da vontade divina me fez ver quão mal e com quanta ingratidão eles trataram meu filho. Né? Então ele foi totalmente rejeitado. Seu passo se voltou para Jerusalém em sua primeira visita e foi ao templo sagrado. Então ele primeiro foi, né, lá no templo e anunciou lá os doutores da lei, os fariseus. Mas aí ele rejeitou. Né? Por, assim, olharam para Jesus, viram que ele era pobre, né? Não tinha nada, não era estudado como eles na visão deles, né? Não tinha nenhum estudo, enfim, rejeitaram Jesus por causa da aparência de Jesus. Na cabeça dele, o Messias,
né, que viria salvar, é totalmente diferente. Eles tinham uma ideia totalmente humana, razão humana, né? Eles tinham uma razão humana, pensamento humano, conclusões humanas de quem seria o Messias, né? Ali na visão do mundo, né? Aquele para salvar a questão no mundo, reinar no mundo, aquele rei, né? Do mundo que ia tirar Roma de lá, ia ter guerra lá e retirar Roma dali, né? O trono, sabe? Essas coisas humanas. Mas Jesus veio para salvar as almas, né? Mas eles entenderam o contrário. Então, por isso que eles rejeitaram. Jesus era pobre, não tinha condições nenhuma para eles ali, dele ser o Messias, né? Para ali tomar de volta Jerusalém, tirar os romanos do domínio dos romanos, enfim, né? Então, é isso que eles pensavam, né? E aí, eles tratavam muito mal Jesus, né? E seu passo se voltou para Jerusalém. Sua primeira visita foi ao templo sagrado, onde começou a série de sua pregação. Mas aqui dou sua palavra cheia de vida. Tá vendo? Foi trazer vida, luz, né? Paz, amor e ordem. Mas ela foi mal interpretada e mal ouvida. Tem a pessoa na vontade humana, como eu já falei, que a vontade humana, ela interpreta Deus completamente errada, a palavra divina. É mal interpretada e mal ouvida, porque é a vontade humana. A vontade humana debilita, né? Nos debilita. Então, a gente não consegue entender a palavra divina na nossa vontade humana. Entende confusamente, em forma incompleta, é mal interpretada, é mal ouvida, né? Se não for o Espírito Santo ali para nos iluminar, a gente não consegue entender. Porque quem nos ilumina e quem codifica a palavra divina, né, dentro de nós, é o Espírito Santo. E se a gente não dá uma abertura para o Espírito Santo, não deixa ele fazer o que tem que ser feito, a gente não vai compreender, né? Então, assim como Jesus naquele tempo foi mal interpretado e ouvido, até os tempos de hoje ele é também assim. Especialmente pelos sábios daqueles tempos, na verdade. Principalmente pelos sábios, pelos doutores, pelos magistrados. Hoje também nada mudou. Continua essa mesma. O que era no tempo, naquele tempo, ainda Jesus ainda continua sendo rejeitado da mesma forma. E se a gente for olhar sempre para aqueles mais sábios do mundo, os filósofos, né? Os inteligentes, os magistrados, os doutores, é eles que sabem mais. Então, acaba sendo rejeitado. Jesus é rejeitado. Então, se uma pessoa simples, né, humilde, anunciar, as pessoas não estão muito ouvindo, não. Quantos e quantos, né? Quantos acampamentos tem, orações, missas? Tem gente que vai só por causa porque aquela pessoa é conhecida, né? Eu vou, né? Não dá valor, né? Eu vou para aquela missa de cura e libertação porque tem aquele padre, né? Porque todas as missas é cura e libertação, mas só vai para aquela missa porque tem aquele padre X. Só vou para aquele grupo de oração porque tem aquela pessoa X, né? Eu vou para aquele acampamento porque vai estar lá o padre Fábio de Mello, vai estar aquela pessoa X. Então, se uma pessoa humilde, simples, que não é conhecida, mas uma pessoa humilde, simples e for, por exemplo, num acampamento desse, né, num grupo de oração desse, vai lá ministrar a palavra de Deus, e a pessoa não dá muito crédito, não. Uma pessoa tão humilde e simples não dá crédito. Então, assim também foi com Jesus. Jesus não tinha crédito na visão deles, porque Jesus era um Zé Ninguém para eles, né? À frente deles, aos olhos humanos deles, que eles eram doutor, Jesus era um Zé Ninguém. Então, por isso que ele foi rejeitado. A palavra que ele trouxe cheia de vida, a palavra criadora, foi rejeitada. Por quê? Porque eles estavam olhando só para a aparência de Jesus. Estavam olhando para os status de Jesus, e a palavra não penetrou no coração. Eles se fecharam. Assim como hoje muitos se fecham para a palavra de Deus, né? Felizmente, né? Nada mudou. Até os dias de hoje as pessoas ainda continuam com essa mesma postura, né? Mesma postura de rejeição, de ingratidão. E quando o meu filho disse que era o filho de Deus, a palavra do Pai que veio para salvá-los, eles o desejaram tão mal que com sua aparência furiosa queriam devorá-lo. E quando ele disse que era filho de Deus, meu Deus do céu, aí piorou a situação, né? Piorou a situação. Como meu amado Jesus sofreu. Sua palavra criativa rejeitada o fez sentir a morte.
É morte porque ele é a vida. É uma palavra criadora que traz vida. Então imagina que dor a palavra, né? Para a palavra, o verbo, Jesus é o verbo encarnado, a palavra. E a própria palavra ser rejeitada, imagina que dor a palavra ser rejeitada, a vida ser rejeitada. É uma dor imensa que a gente não tem ideia, né? Da dor que Jesus sofreu de rejeição, em que ele ainda continua sofrendo até hoje. E eu era toda atenção, todos os olhos olhando para aquele coração divino que estava sangrando, e eu ofereci a ele o meu coração maternal para receber as mesmas feridas, para confortá-lo e dar-lhe um apoio no ato que estava prestes a sucumbir. Então, tá vendo? Eu estava muito atenta, como eu falei, ele era esse apoio para Jesus. Ela dava esse apoio para Jesus, como eu falei, ela estava muito atenta, então ela enviava, né? Ela sentia no seu coração maternal, então ela oferecia todo o seu amor, as suas lágrimas, para dar esse apoio a ele, esse conforto para ele, né? As suas feridas, que ele estava prestes a sucumbir. Ela fazia isso em nome de todos aqueles que estavam sendo rejeitados, todos queriam rejeitar. Então ela fazia isso em nome de todos, né? E o filho da divina vontade também é chamado a viver dessa mesma forma. A mãe vivia na divina vontade. E todos aqueles que se consagram à divina vontade, que vivem na vontade divina, são chamados a fazer o que a mãe fazia, né? A gente vê todo o sofrimento, a gente passa a conhecer, ter conhecimento das dores divinas, da dor de Jesus, o que, né, ofende a Deus, o que fere o coração de Deus, o que entristece. Então a gente passa a conhecer esse coração divino, né, passa a ter conhecimento de Deus, daquilo que, né, o ofende, o fere, o machuca, né, fere seu coração. E aí, com esses conhecimentos, a gente envia, né, esses atos, né, opostos de consolo a Deus, de reparação, oferta em nome de todos. A gente também dá essa continuidade. A mesma coisa que a mãe faz, né, e a mesma coisa que Jesus fazia para o Pai. Então a gente é a vida divina, né? Um filho da divina vontade, né, como é a vida divina que habita dentro de nós. Então a gente vive a vida de Deus. Vive a vida divina. A mãe viveu a vida de Jesus, a gente vai viver a vida dele também. A mesma coisa que eles faziam, a gente vai continuar fazendo, né? Amando, reparando, né? Na nossa vida, né? Nos atos, no dia a dia fazendo, né? Nas coisas do cotidiano, na rotina, onde a gente for, a gente vai ser, né? Para Deus, né? Dar esses direitos que as pessoas estão roubando de Deus. Não, então a gente vai dar atenção a ele, amor, reparação, né? Como a mãe falou ontem, a gente vai ser a defesa da divina vontade, né? Nós somos essa habitação, e nós somos essa habitação que vai custodiar a vida divina que está dentro de nós. Custódia, né? É guardar, defender, cuidar. É isso que a gente faz. E é isso que a mãe estava fazendo aqui, né? E é isso que o filho da divina vontade faz também. Né? Não é só ela, né? Isso é para todos os filhos da divina vontade. Então, aí como ele foi rejeitado, né, pelos doutores, pelos fariseus, pelos estudiosos, ele foi rejeitado, a palavra dele foi quebrada, né? Quebraram ali, rejeitaram a palavra dele. Ele foi esquecido por eles. Não quiseram ele, rejeitaram. Né? Ainda começaram a desejar até a morte dele, né? Aí, sem que ninguém lhe oferecesse um descanso, tá vendo? Nós somos esse descanso. A mãe era um descanso para ele, né? E nós, filhos da divina vontade, somos esse descanso para Deus. Deus descansa na nossa alma. Deus repousa na nossa alma, porque ele tem aonde repousar e descansar. Ele não encontrava repouso e descanso nas pessoas. As pessoas estavam rejeitando ele. Mas o filho da divina vontade não. É essa habitação onde ele pode descansar, onde ele pode repousar, onde ele pode dormir. De verdade, é sério, né? Então ele está dizendo aqui, ó, sem que ninguém lhe oferecesse um descanso, sozinho fora dos muros da cidade, ao ar livre, sob a abóbada do céu estrelado, repousando, sobre uma árvore, chorando, rezando pela salvação de todos, tá vendo? A rejeição, chorando. Então ele vai correndo para uma alma que vive na divina vontade, para ele descansar, né? Desabafar a sua dor, né? Ele vem descansar, né? Ele vem desabafar toda a sua dor,
A gente participa mesmo de tudo, gente, de tudo. E eu, sua mamãe querida, sua mamãe, minha querida filha, da minha pequena casa, choramos juntos, tá vendo? Então ela chorava junto com ele, ela sofria, participa, não é? Estava fusionado, não é uma fusão, não é uma só vida, uma só vontade. Então ela participava de todas as dores dele. Então ela chorava junto com ele, se alegrava junto com ele, entristecia junto com ele, rezava, né? Ofertava, reparava, né? Tudo que Jesus fazia, ela estava ali, muito atenta para fazer, né? E ela seguia ele em tudo, né? Enviei ele, ó. E tá assim, chorando junto na luz do Divino Filho, então a Divina Vontade, né? Os conhecimentos da Divina Vontade na luz, né? A Divina Vontade mostrava para ela, revelava isso para ela. Então ela enviava, né, as suas lágrimas para refrescar Jesus, né? Os meus castos abraços, meus beijos para o seu conforto. Portanto, meu amado filho, ao ver-se rejeitado pelos grandes, pelos eruditos, não parou e nem poderia parar. Então ele não pode parar diante de uma rejeição, diante de uma dificuldade, né? Então assim mesmo, a gente também não pode parar com a nossa missão, aquilo que Jesus nos chamou, aquilo que a Divina Vontade nos chama a fazer diante de uma dificuldade, de uma rejeição, né, da palavra de Deus, né? Mas aí a gente tem que seguir adiante, né? É o amor um amor irresistível que a gente não para, né? Então Jesus tinha um amor irresistível que ele não se deixava levar por essa rejeição, né? Então ele não podia parar, né? Ele tinha que continuar, né? Então ele não podia parar, e seu amor correu. Ele amava, apesar dele, ele não deixou de amar nem esses que estavam rejeitando ele. Ele amava a todos, amava todos. Aí seu amor correu, porque ele queria almas, tá vendo? Almas. O interesse dele é salvar as almas, ele queria as almas. Ele não queria perder nenhuma alma. Então ele não parava. Diante das dificuldades, da rejeição, das humilhações que ele passava, ele não parava. Porque, né, o que ele queria era a salvação das almas, né? Então, cercou-se dos pobres, dos aflitos, dos doentes, dos aleijados. Então, ele se cercou dos mais humildes, porque ele tinha mais facilidade, né? A palavra tinha mais facilidade de penetrar nos corações e formar a vida, né? A palavra não ser rejeitada, porque as pessoas, ela não tinha, né? Essas pessoas, os ignorantes, os pobres, eles não tinham julgamento, apego a nada, né? Seus julgamentos, não tinha aquelas julgamento prévio, não tinha apegos a nada. São pessoas simples, pobres, simples, que viviam na simplicidade, na pobreza, né? Quando fala assim, não é só pobreza de dinheiro. Jesus está falando aqui, quando a gente for meditar a palavra de Deus, a gente tem que sempre olhar as palavras divinas no âmbito espiritual, né? Não só no aspecto ali, né, humano ali fora, mas interior, né? Então, quando Jesus fala de pobreza, não é só pobreza financeira, né, ali, que não tinha dinheiro, mas pobres de alma, que não tinha apegos a nada, não tinha apegos nenhum, né? Era desprendido do mundo, era desprendido das coisas materiais, né? Era desprendimento, né, na alma. Então eram pessoas simples que não arrumavam confusão, né? Ó, vai dizer aqui, ó. São os mais simples, menos apegados ao seu julgamento e, portanto, são os mais favorecidos. Então, por quê? Tá aí, ó, mais uma. Por que a mãe, nas aparições dela, ela só sempre aparece para os mais pobres, os mais simples, os mais humildes, os analfabetos, que não têm estudo nenhum? Porque são assim, ó. Tem mais facilidade de penetrar, entendeu? De não rejeitar a palavra de Deus. Eles são muito simples. Então, esses são os mais favorecidos, ó. Os mais abençoados e os queridinhos do meu querido filho. Tanto que ele escolhe pescadores pobres para serem os apóstolos, como coluna da futura igreja, né? Então, já dá para entender, né? Porque não tem apego nenhum, não tem julgamentos, né? Não tem apego às coisas. Então, é mais fácil da palavra penetrar. Eles são mais favorecidos e ser agraciados, porque eles não têm
julgamentos, né? Pré-julgamentos e seus julgamentos e apegos, né? Eles são pobres mesmo, pobre tanto financeiramente, mas também não tem apegos a nada, não tem apegos, né? Ele vive mesmo hoje, o dia, né? Aquele dia, vive hoje mesmo. Então é tanto que ele buscou os apóstolos ali para ser apóstolo deles, a coluna da futura igreja, pescadores, né? Pescadores ali para ser, né, os apóstolos. Agora, querida filha, se eu quisesse dizer-lhe o que eu trabalhei e sofri com meu filho e com ele nestes 3 anos de sua vida pública, né? Como ela falou, a vida deles foram para formar, né? Para trazer esse reino. Foi para preparar o reino da divina vontade, né? Então, o que eles fizeram, toda a vida deles foi isso, né? Uma preparação do reino, preparar tudo, dar esses presentes para toda a família humana, né? Toda a geração. Então, foi tudo que eles trabalharam, e sofreu, tanto ela como Jesus. Foi, né, para a salvação das almas, para poder preparar, né, fazer os preparativos para do tempo do reino, para as pessoas receberem esse dom. Então, foi uma preparação, a redenção foi para preparar as almas, né? No Fiat, nós não nos separamos, ficamos juntos e o Fiat me deu força. Ele para fazer o sacrifício. O que eu recomendo, aí vai agora a recomendação aqui nas palavras finais dela. O que eu recomendo para vocês é que em tudo que vocês podem fazer e sofrer, o divino Fiat seja seu primeiro e último ato, como eu falei. Então, tudo que a gente for fazer, cada ato, todos os atos ordinários, pequenos ou grandes, mas tudo que a gente for fazer, cada ato, cada movimento nosso, tudo que a gente for fazer seja por Deus, seja o princípio do nosso movimento, do nosso mover, seja a vontade de Deus, seja Deus o princípio do nosso mover, daquele ato e o fim, o último ato. Então, ser para Deus, né? O fazer e o sofrer. O sofrimento também que seja para Deus, né? E que a gente oferte todo o sofrimento e faça isso por todos. Oferte em reparação. Ofertar em nome de todos, de todas as almas, para reparar a Deus e também para a salvação das almas, né? Então, é isso que a mãe está pedindo. É uma recomendação que era o que ela fez, né? Que ela acabou de narrar aqui, que foi a vida dela e de Jesus. E ela está recomendando que a gente faça o mesmo, né? Que o que puder, o que fazer e sofrer, que o divino Fiat, que a vontade de Deus seja o seu primeiro e último ato. Assim você encontrará força para tudo. A divina vontade, ela nos vai dar ali, vai sustentar, vai encontrar força, vai dar tudo o que a gente precisa para que a gente tenha esse comando, esse domínio, né, de fazer, né, de corresponder a ele, de fazer todos os atos, né, ele sendo, a divina vontade sendo o primeiro e último ato de tudo na nossa vida, no fazer e no sofrer, né, mesmo nas dores que lhe custam a vida, se você fechar tudo no eterno Fiat. Tá vendo? Então, essa é a recomendação dela para hoje. Portanto, dê a palavra à sua mãe, que você sempre se encontrará na vontade divina. Então, você também sentirá a inseparabilidade de sua mamãe e do nosso maior bem, Jesus. E é isso mesmo, né? Então, a gente em tudo, fazer a vontade, fazer e viver na vontade divina, a gente sempre vai encontrar, né, a divina vontade, a vida da divina vontade em nós, aonde a gente for. A vida de Deus vai correr em cada ato, aonde a gente for, a gente vai ver, né, vai ver a divina vontade em ação, agindo em nós e através de nós, né, tratando que a gente também vai ter essa inseparabilidade, tanto dela, né, como de Jesus. Eles vão estar inseparáveis de nós, né? Então, todo o céu vai estar presente, né? Não só também ela e Jesus, que a gente sabe que onde Jesus está, ela está. Eles são inseparáveis, ela não falou? Então, onde ele está, ela está, onde a mãe está, Jesus também está, né? E aonde Jesus está, não está só Jesus habitando a nossa alma, é a Santíssima Trindade.
é a vida divina, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é inseparabilidade. Então, por isso que eu falo, o céu está presente, todo o céu, né? E as almas, os bem-aventurados não se separam de Deus, estão juntos também. Eles vivem, né? Os bem-aventurados no céu vivem dentro de Deus, vivem em Deus. Então, eles também estão juntos. Então, todo o céu está atento a uma alma que vive na divina vontade. Imagina, gente. Todo o céu assim, prestando atenção, não tirando os olhos, todos os santos no céu, imagina. A Santíssima Trindade habitando, a Mãe junto, os bem-aventurados, todos os anjos do céu, todos voltados para aquela alma que vive na divina vontade, prestando atenção em cada ato, em cada movimento, em cada batimento, olhando, prestando atenção, né? Porque é um bem, né? Os frutos daquele ato, daquela alma que está vivendo na terra, vivendo na vontade divina, correspondendo em Deus em tudo. Aquele ato, por mais pequeno que seja, coisas ordinárias do dia a dia, ela tem um bem imenso, né? A mamãe já nos falou aqui, é um bem infinito, eterno, e que abrange e abraça todos. Então, esse bem desse ato pequeno, insignificante aos olhos humanos, ele corre para as almas dos bem-aventurados. Os bens, os frutos, vai para os bem-aventurados, né? Porque eles recebem, adquirem conhecimento daquele ato, né? Eles recebem luz, conhecimento para as almas do purgatório e para as almas aqui que vivem, né? As almas viventes, as almas que estão ainda vivendo na Terra. Então, abraça todos, então é muito grande. Viver na divina vontade é muito grande. É como eu estou dizendo, né? É por isso que a mãe fala que a gente se torna mãe, porque abraça todos, é um amor, é uma virtude maternal mesmo, que a gente se torna mãe de todos, porque a gente passa a cuidar de todos, né? Se preocupar com todos, né? É um bem que é para todos. Então é muito grande, muito grande. E quem chegou, né, foi chamado, quem está aqui escutando esses áudios, foi chamado pela divina vontade. Então, né, não sejam ingratos. Ingratos como foram, né? Muitos estão sendo ingratos, né? E como foram, né, como a mãe está falando, os estudiosos daquele tempo, os fariseus, eruditos, doutores, não sejam como esses. Não rejeite, porque a palavra divina, né, chamou, trouxe vocês até aqui, né? Assim como Jesus também foi para anunciar nesse amor irresistível, essa palavra chegou para vocês. Então também não rejeitem, não sejam ingratos, né? Mas dê tudo, né? Dê essa correspondência, né? Que é de direito de Deus, né? Esse amor, essa correspondência é direito, né? Então não deixe, né, Jesus sofrer, né, por causa dessa rejeição. Valorizem, dê valor, reconhecimento, né, ao que chegou para vocês, porque é muito valioso, é uma vida, é uma pessoa que vai fazer morada dentro de nós, é uma pessoa, é uma vida, gente, não é uma coisa, né, um conto de fada, é uma vida real, é real mesmo. Então assim, é muito incrível. Então Deus está dando tudo, Ele quer dar tudo, né? E Ele dá tudo que é Ele mesmo, Ele não tem mais o que dar. Ele está dando de graça, doando a sua própria vida para nós, né? Então é muito grande. Então é isso que a mãe está trazendo, né? Que a gente não rejeite, que a vida divina, que a divina vontade seja o nosso primeiro e último ato, né? Em tudo, no fazer e no sofrer, em tudo, em tudo, em tudo, mesmo que custe. A custa de nossa vida, mas que a gente em tudo faça a vontade de Deus. Amém? Fiat. A alma para sua Mãe Celestial. Doce Mãe, como tenho pena de ver você sofrer tanto. Por favor, suas lágrimas e a de Jesus, despeje-as em minha alma, para arrumar e feche-a no divino Fiat. Folha diária. Hoje a mãe pede para honrá-la. Você me dará todos os seus sofrimentos na companhia da minha solidão, e em cada dor você colocará um eu te amo para mim e seu Jesus, para consertar aqueles que não querem ouvir os ensinamentos de Jesus.
jaculatória. Mãe divina, sua palavra, a de Jesus, desce ao meu coração e forma em mim o reino da vontade divina. Mãe divina, sua palavra e a de Jesus, desce ao meu coração e forma em mim o reino da vontade divina. Mãe divina, sua palavra e a de Jesus, desce ao meu coração e forma em mim o reino da vontade divina. Amém. Fiat.